Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de História para 2022. Eu sou Marco Duro, professor de História, e na nossa aula de hoje nós vamos ver tanto a Era Vargas quanto o chamado período democrático ou República Populista, beleza? Aqui nós estamos falando de Brasil República 2, né? Lembrando que nosso último encontro nós falamos sobre a Primeira República, agora nós vamos dar continuidade aqui ao período republicano, a partir de 1930, né, começando aqui pela chamada Era Vargas, né, o período em que Vargas esteve à frente do poder. Vamos recordar, pessoal, que por meio da Revolução de 30, né, que foi o último episódio que vimos no nosso capítulo anterior, na nossa aula anterior, o Vargas chegou ao poder, depondo assim o presidente Washington Luiz e impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Então, Prestes, que havia ganhado do Vargas, né, na campanha de 1930, ele nem chegou a tomar posse, porque o Vargas, apoiado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, né, foi levado ao poder. Beleza? Bom, o Vargas permaneceu muito tempo no poder, né, e este longo período nós podemos dividi-lo em 3 subperíodos, e é importantíssimo que você saiba essa periodização, beleza? Bom, o primeiro período é o chamado governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Né, como o próprio nome sugere, né, é o momento em que o Vargas esteve à frente do poder sem nenhuma constituição regulando as suas atribuições, então a gente diz, né, que ele era um governante provisório. Lembra que aconteceu a mesma coisa com Deodoro da Fonseca? Quando ele chega ao poder, ele tem lá um governo provisório também, enquanto não é aprovada a Constituição. Lembra? Aí depois vem o governo constitucional do Deodoro, que não dura nada, né? Só que o do Vargas dura um pouquinho. Então, essa segunda fase vai de 34 até 37, é o momento em que Vargas, né, tem as suas atribuições limitadas por uma Constituição que foi aprovada em 34. A gente vai ver mais sobre ela daqui a pouco. E a terceira e última fase é o chamado Estado Novo, que é um momento ditatorial, é uma ditadura aqui, tá? Que vai de 1937 até 1945. Cuidado, pessoal. Uma coisa que eu já queria adiantar aqui, já vou dar um spoiler da nossa aula. Depois deste longo período no poder, o Vargas tem um segundo governo que começa em 51 e vai até 54. Tome cuidado para não confundir os acontecimentos dessas 3 fases com este segundo governo que a gente vai falar depois. A sua prova pode fazer isso, tá? Pode tentar misturar aqui os acontecimentos para te induzir ao erro, então não caia nesse tipo de pegadinha, não se esqueça disso, tá? Tenha bastante cuidado, porque a sua prova pode muito bem tentar te pegar por aí. Tranquilo? Então aqui, né, essa é a nossa periodização, a gente vai falar agora individualmente de cada um desses períodos, começando pelo chamado governo provisório, que vai de 30 até 1934. Como eu disse para vocês então, né, o Getúlio Vargas tirou a cadeira presidencial aí do Júlio Prestes, né, como a própria charge mostra. Ele chegou as forças revolucionárias, né, de 1930 chegaram a prender o Washington Luiz. Ele saiu preso do Palácio do Catete, que é o Palácio Presidencial, né, quem conhece o Rio de Janeiro fica lá na Rua do Catete, e aí o Júlio Prestes, né, que era o paulista que havia ganhado a eleição, candidato do Washington Luiz, ele nem chegou a tomar posse, beleza? Por isso que nessa charge aqui, o Getúlio Vargas está puxando a cadeira do Júlio Prestes, tá bom? Bom, e aí o que o Vargas vai fazer assim que ele assume o poder? Assim que ele assume o poder, vamos lembrar aqui, pessoal, que eles estão se autodenominando, né, como um movimento revolucionário. Nada mais é do que um golpe de Estado. Não é uma revolução porque não estamos tendo aqui nenhuma transformação drástica da economia, da política, tá? Pelo menos não inicialmente aqui. Então, né, alguns historiadores questionam o termo Revolução de 30, outros mantêm, né, mas no final das contas o que a gente pode afirmar é que, de fato, né, há aqui uma certa ruptura, tá? Isso sem dúvida houve uma ruptura aqui. Por quê? Porque aqui o Vargas agora, ele vai tentar, né, combater alguns vícios, né, da Primeira República. Ele vê, para começo de conversa, ele vai fechar o Congresso Nacional, então os deputados e senadores, né, eles vão ser
todos afastados, porque no final das contas não vamos ter mais o poder legislativo aqui funcionando nesse contexto, tá? Ele também vai suspender a Constituição de 1891, que é a Constituição lá da Primeira República. Ele vai pensar assim, né? Vai dizer, bom, todo esse período aí, essa República Velha, por isso que a gente chama esse termo, essa Primeira República de República Velha, por causa das pessoas que estão apoiando a ascensão do Vargas, todo esse pessoal dessa República Velha, né, eles só estão aí pervertendo a política, mantendo essa corrupção, voto de cabresto, por causa, né, de algumas coisas que a Constituição de 1891 permite. Então essa Constituição vai ser suspensa aqui, e ele também vai tirar todos os governadores dos estados e vai substituí-los por interventores de sua confiança. Então ele tira os governadores e bota lá uns caras da confiança dele. A maior parte deles são tenentes lá daqueles movimentos tenentistas, né, da década de 20, tá? O único governador que não vai ser substituído é o governador do meu estado, Benedito Valadares, beleza? Bom, depois que ele tira esses governadores do poder, né, e nomeia em seus lugares os interventores, o Vargas também vai diminuir a autonomia econômica dos estados. O Vargas achava, né, que a economia tinha que ser mais centralizada. Você tinha que ter lá o poder central, o Rio de Janeiro, né, delimitando as diretrizes econômicas e não cada estado fazendo o que quer. Lembra que na Primeira República a gente tem o federalismo exacerbado aqui? Então cada estado faz o que quer e o presidente não é tão forte. Aqui, no final das contas, o Vargas vai fazer o contrário. Ele inicia um processo de centralização política. Isso é importantíssimo saber, tá bom? No caso da política do café, que continua sendo o produto de exportação mais importante do Brasil, o Vargas vai criar para ele o Conselho Nacional do Café, tá? Então agora a gente tem um órgão voltado para a direção da política cafeeira. O Vargas até chega aqui a fazer algumas queimas de café também, tá? Para valorizar o produto, né? Para eliminar os excedentes, igual fizeram na Primeira República. Só que o Vargas, a gente vai ver mais adiante, ele não fica, né, apostando apenas no potencial exportador, né, o potencial agrícola de exportação do Brasil. Ele também vai tentar investir num processo de industrialização. Então, quando você pensar em Vargas, você tem que pensar em início da industrialização do Brasil. E aí, a gente vai ver que isso vai acontecer principalmente aqui no final dessa chamada Era Vargas, beleza? Um ponto importante aqui também é a chamada questão social. A gente viu lá na Primeira República que por diversas vezes nós tivemos alguns movimentos aqui clamando por mudanças, né? Tivemos as camadas médias apoiando o tenentismo, né? Porque o tenentismo defendia algumas mudanças. Tivemos alguns movimentos sociais acontecendo no campo e na cidade. E tem uma frase muito emblemática, né, de um dos apoiadores da Revolução de 30, que é do presidente Carlos de Andrade, lá de Minas, né, governador de Minas Gerais, que diz: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, né, esses indivíduos que estão ascendendo ao poder agora a partir da Revolução de 30, eles estão cientes que eles têm que promover algumas transformações voltadas para o povo também, porque as camadas populares, elas começaram, né, desde o final da República, ou melhor, durante boa parte da Primeira República, a manifestar um certo descontentamento com as elites, né, com a questão econômica, com a questão política. Então Vargas vai ser o primeiro governante da história do Brasil, o primeiro presidente, pelo menos, a se atentar à necessidade de elaborar algumas coisas para o povo. Parece um pouco ridículo isso, né, se a gente pensar aos olhos de hoje, mas na época até então, né, como as eleições eram totalmente manipuladas, os políticos nem precisavam do povo, não, né? Bastava ali manipular as eleições, conseguir o apoio dos coronéis e estava tudo certo. Então ninguém prometia nada, né, para as camadas mais populares. O Vargas vai ter uma atenção maior, né? Vai se aproximar dos trabalhadores aqui nesse contexto e vai apostar nos trabalhadores como a sua base de apoio mesmo na política. Num primeiro momento ele tem o exército nas mãos, né? Tanto que ele chega à condição de presidente por meio de uma revolução com o apoio do exército, mas depois ele vai se aproximando cada vez mais dos trabalhadores e tentando formar ali uma base de apoio com eles, tá certo? Então, quais são as medidas de caráter social que a gente pode observar aqui? Bom,
O Vargas, inicialmente, ele vai permitir, né, que os sindicatos que tinham sido fechados lá na Primeira República, né, a gente sempre tem que lembrar que a política social, né, que a questão social era considerada questão de polícia, né, na Primeira República, como, né, supostamente diz o presidente Washington Luiz, o que não é verdade, né, mas essa frase ficou marcada muito como se fosse dele, mas ela é muito emblemática para mostrar a relação que o Estado tinha com os movimentos sindicais, né? Qualquer greve, passeata que reivindicasse direitos salariais, direitos quanto à jornada de trabalho, eram simplesmente sufocados pelo Estado por meio do aparato policial. Aqui não. Aqui, o Vargas vai permitir que os sindicatos funcionem, né? Os sindicatos não são ilegais, tá? E também vai incentivar a formação de novos sindicatos. Além disso, o Vargas vai criar aqui o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. Veja que agora a gente tem um ministério para cuidar das questões de ordem trabalhista. Esse ministério ele vai atuar como uma espécie de conciliador entre o patrão e o empregado. Então, toda vez que tiver algum conflito, o Estado toma para si o papel de mediar essas duas camadas, tá bom? Então, o Estado vai intervir na questão trabalhista, beleza? Bom, é importante você perceber que o Vargas chegou ao poder com o apoio de dois grupos, os liberais e os tenentes. São grupos que, embora tenham apoiado a ascensão de Vargas, eles são muito diferentes. Os liberais, pessoal, quem são eles? São principalmente os grupos civis, as elites civis, né, que queriam transformações da Primeira República. Alguns deles não estavam conseguindo ascender, né, a governador, a senador, a deputado, por causa lá da pressão, por causa, no final das contas, do domínio, né, dos velhos oligarcas, dos velhos coronéis em seus respectivos estados. Então os liberais pensaram, vão apoiar esse Vargas aí, porque quem sabe, né, com ele, a gente não transforma a ordem política e consegue ascender mais ao poder. E os tenentes são aqueles lá da época do tenentismo, aqueles que queriam algumas transformações, algumas reformas, né, e apostaram no apoio ao Vargas aqui também. Vamos ver as diferenças entre eles, então. Para começo de conversa, né, os liberais são, por exemplo, os políticos ligados ao Partido Democrático, aquele partido lá de São Paulo, que chegou a apoiar a Revolução de 30. Cuidado para não confundir ele com o Partido Republicano Paulista, o PRP, que é o que foi destronado pelo Vargas, né? Era o Partido dos Coronéis, que foi afastado, né, pelo Vargas com a Revolução de 30. Esse PD, esse Partido Democrático, era um partido menor, que queria algumas transformações, né? E eles chegaram a apoiar a Revolução de 30. Bom, esse partido, né, tá ligado aí às camadas médias, né, tem apoio deles também de algumas elites, tá? Os liberais queriam superar os chamados vícios, né, a corrupção da Primeira República, queriam que fossem convocadas imediatamente eleições livres para elaborar uma nova Constituição, né, e garantir plenas liberdades civis para todos, beleza? Já os tenentes, quem são eles? São jovens oficiais do Exército, né, que se vincularam aí ao chamado Clube 3 de Outubro, e eles queriam transformar o Brasil num país moderno, né? Então eles achavam que para isso era preciso prolongar o governo provisório. Eles achavam que era preciso o Vargas se apoiar não nos políticos, mas sim em uma elite tecnocrata, ou seja, né, pessoas que realmente tivessem conhecimento técnico, né, que ascendessem ao poder para poder fazer reformas profundas. Então veja que os tenentes e os liberais eles têm visões diferentes. Os tenentes querem um poder centralizado, né, em torno do Vargas, até para promover algumas reformas que eles acham que o Brasil precisa. Já os liberais não querem o Vargas com tanto poder assim. Eles querem que o Vargas chame eleições novas para eles poderem rapidamente fazer uma nova Constituição, e aí é claro que os poderes dele vão ser limitados por essa Constituição, tá? O Vargas suspendeu a Constituição de 1891, então aqui nesse momento ele está governando sem nenhuma Constituição limitando os poderes dele, tá bom? Bom, então liberais e tenentes têm visões completamente diferentes acerca do que deve acontecer imediatamente depois. Conforme o Vargas vai se aproximando dos tenentes e vai dando indícios de que ele não iria convocar a Constituição de imediato, os liberais, principalmente de São Paulo, eles começam a ficar um pouco incomodados com o Vargas. Os de São Paulo, especificamente,
eles vão se apoiar, né? Eles vão se desvincular do Vargas e vão se aproximar daqueles paulistas, né, que estavam no governo junto com o Washington Luiz, que tinham sido depostos pelo Washington Luiz, né, os velhos coronéis paulistas, e juntos, né, o Partido Democrático mais o Partido Republicano Paulista, né, aquele lá da Primeira República, eles vão liderar um movimento, né, para poder questionar essa tentativa do Vargas, né, esse desejo do Vargas de não convocar a Constituição de imediato, de permanecer, né, como um governante provisório, sem nenhuma lei, né, limitando aí as suas atribuições, o seu poder. Então esses dois grupos, né, eles vão dar início a um movimento chamado Revolução Constitucionalista, em 1932. Aqui é interessante, né, porque eles estão muito incomodados com essa questão do Vargas não querer convocar uma Constituição de imediato, já se passaram 2 anos, né, desde a Revolução, e além disso, né, São Paulo está sendo governado por um interventor, que é uma figura lá que foi nomeada pelo Vargas aleatoriamente e não tem ligação nenhuma com as elites locais. Então eles querem, né, mais autonomia para São Paulo e querem também a convocação de uma Constituição para limitar os poderes do Vargas. Esse movimento é um movimento mesmo que começa uma guerra civil, né, de São Paulo contra o restante do Brasil, contra o governo central, né, sediado no Catete, no Rio de Janeiro. Eles pegam em armas, tá? E eles adotam um discurso que valoriza uma identidade paulistana, uma identidade paulista, na verdade, né? Eles começam, né, a resgatar o sentimento de ser paulista, né, que viria desde a época dos bandeirantes. Então eles são herdeiros dos bandeirantes, eles vão vencer, né, o Vargas, depor o Vargas. Então eles querem, né, fazer esse movimento, eles começam a recrutar pessoas dentro do Estado, né, e aí eles começam a se armar para poder enfrentar o Vargas. Lembrando que praticamente eles estão declarando guerra contra o Brasil, tá? Aqui eu trouxe alguns cartazes, né, da época da Revolução Constitucionalista. Veja que aqui, né, nesse à esquerda a gente tem: para completar o batalhão, aliste-se. Então aqui, né, o movimento, a Revolução Constitucionalista, está chamando a população mesmo para convocar, para se alistar contra as forças que o Vargas vai enviar. E o movimento se chama MMDC, né? Tá dizendo aqui. O que é isso no final das contas? Bom, num dos episódios, né, de tensão que começa a surgir em São Paulo, um grupo de tenentes, né, acaba... um grupo de estudantes liberais invadem um jornal tenentista e, após, né, tumultos, acabam sendo assassinados 4 estudantes: o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Esses 4 estudantes, né, são estudantes mais velhos, tá? Não são tão novinhos assim, não. Eles acabaram morrendo em confrontos com forças tenentistas dentro de São Paulo, e aí as iniciais desses estudantes mortos passaram a ser o símbolo do movimento, estão presentes em vários cartazes, né, da Revolução Constitucionalista de São Paulo, beleza? Esse daqui do meio também tem isso, né? Paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? Então veja aqui que também queria mobilizar as mulheres, né, para atuarem como enfermeiras, doando aí dinheiro, tá? Para as forças supostamente revolucionárias, tá bom? E aqui a gente vê, né, um bandeirante representando aí o orgulho paulista esmagando o Vargas, né, falando abaixo a ditadura, beleza? Bom, no final das contas, esse movimento, né, ele queria até conseguir o apoio de outros estados para poder enfrentar o Vargas, mas não deu certo. No final das contas, eles tiveram que travar uma guerra contra o resto do Brasil, o que, lógico, não tinha como dar certo, né? Mesmo São Paulo sendo muito rica já nesse contexto, não conseguiu manter aí, né, uma guerra contra o Brasil por muito tempo. E aí, depois de derrotado, né, eles acabam sendo derrotados aí em outubro de 32, mas mesmo derrotados, o Vargas, né, agenda as novas eleições para eleger os deputados que iriam redigir a Constituição seguinte. Então, os paulistas, mesmo derrotados, eles conseguem a reivindicação que eles queriam, que era pressionar o Vargas a convocar, né, a Constituinte, ou seja, chamar as eleições que iriam eleger os deputados responsáveis por redigir uma nova Constituição para o Brasil, beleza? Então, mesmo derrotado militarmente, eles conseguiram aqui que os seus propósitos fossem atendidos. Show? Tranquilo?
E ainda por cima, as dívidas aqui que foram feitas também, o Vargas permitiu, né, ajudou a financiar, né, a reparar os gastos que eles tiveram aqui, então eles saíram ganhando no final das contas. Bom, neste período ainda do chamado governo provisório, nós tivemos alguns avanços, algumas iniciativas interessantes aqui, que a gente pode considerar avanços na cidadania, tá? Que são 3 coisas, na verdade, né? A primeira coisa é a criação de uma justiça eleitoral. Agora, não são mais os governadores, né, que vão organizar e vão fiscalizar as eleições. Nós vamos ter um órgão judiciário, do Poder Judiciário aqui, a Justiça Eleitoral, né, que vai ser responsável por organizar e fiscalizar as eleições. Isso é para quê? Evitar as fraudes, né? Se o poder político controla as eleições, com isso, as chances, né, desses processos eleitorais serem manipulados é muito maior, certo? Imagina um governador, né, organizando as eleições. Tem chances dele fraudar. Então, com a criação de uma justiça eleitoral, né, que é um poder independente, as chances das fraudes eleitorais acontecerem, elas caem drasticamente, tá? Já o voto secreto, ele também foi adotado nacionalmente. Até então, o voto era aberto, não era secreto. Você chegava lá para votar na urna, né, todo mundo via quem você ia votar, né? Não tinha anteparo, não tinha nada escondendo. Então, isso acabava contribuindo para as manipulações lá, né, do voto de cabresto da Primeira República. Com a introdução do voto secreto, as pessoas passam a votar, né, atrás de uma cabine indevassável, né, como se dizia na época, ou seja, tinha uma espécie de biombo, né, de anteparo, assim, as pessoas chegavam atrás dele, né, ninguém está me vendo aqui, eu votava lá no candidato que eu quisesse com a minha cédula eleitoral, beleza? Que era de papel, né, não tinha, obviamente não tinha urna eletrônica aqui nessa época. Então, isso também ajudou a diminuir as fraudes eleitorais. Eliminou por completo? Não, mas diminuiu bastante, tá bom? E, por fim, uma grande iniciativa aqui desse período foi a extensão do direito de voto para as mulheres. Então, a partir de 1932, tá? Do Código Eleitoral de 32, as mulheres passaram a ter o direito de voto. Essas 3 coisas foram criadas por meio desse Código Eleitoral de 32, tá? Então, aqui a gente tem as mulheres não só tendo direito de voto, mas também de se candidatarem. Essa primeira eleição que acontece aqui, né, para eleger os deputados que iriam redigir a nova Constituição do Brasil, apenas uma mulher ganhou, que é a nossa amiga, a médica Carlota Pereira de Queiroz. Ela ganhou em São Paulo, tá? No restante do Brasil, não foram eleitos deputadas, né, para representar os seus respectivos estados na Assembleia Constituinte. Tranquilo? Bom, com a convocação dessa Assembleia e a redação de uma nova Constituição para o Brasil, nós terminamos o nosso governo provisório e agora estamos entrando para uma nova fase do governo Vargas, que é o governo constitucional. Agora, o Vargas não pode mais fazer o que ele quer, né? Porque ali a Constituição diz, cabe ao Poder Executivo fazer isso, isso e isso, então ele não pode mais fazer o que ele quer, tá bom? Com isso, então, a partir de 34, entramos na segunda fase da chamada Era Vargas, que é o governo constitucional, e é o tema do nosso próximo bloco. Então, já estou te esperando lá. Tchau!